Meu coração, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Vocês pediram muito para mim reagir ao a Pangeia do Fábio Braza, e eu vim reagir. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui pra gente chegar a 1000 inscritos. E mais um recadinho, eu vou estar fazendo conteúdos de história, filosofia, e eu acho que vocês vão curtir bastante, vai ter muita coisa legal, então fique por aqui e vamos pro vídeo. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade, desprenda das raízes. Somos mais que nomes de condados e países, somos homens e fomos condenados a ser livres, até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios, fizeram... Calma, é muita informação de história aqui, calma. Ele fala sobre Homero, ele fala sobre a Odisseia, ele fala sobre a Pangeia, que mensagem que é essa mensagem de que os homens não são só homens, que é preciso, né, olhar para o passado, que a gente não é só um nome de um continente, um nome de país. Se a gente parar para pesquisar, a gente tem a nossa ancestralidade, nossas raízes, e é muito legal fazer essa pesquisa de quem foram os seus ancestrais, por onde passaram, o que viram, o que descobriram. É muito incrível. Aí ele já entra fazendo uma crítica, né, de que éramos pessoas livres até criarem, né, leis, magistérios. Eu entendo que a lei ela deva existir, porque eu acredito que sem lei não tem como fazer uma sociedade justa, porque imagina a bagunça que ia ser, né, a sociedade, enfim. Só que eu entendo também que tem muitas coisas que acabam tirando a autonomia do ser humano, e se você parar para pesquisar, se você fizer uma pesquisa longa de sociologia, de história, você percebe que é triste, porque enquanto 1% da população detém todo o dinheiro que existe no mundo, 99% da população fica refém, né, desses 1%. E, bom, isso tem muito a ver com a burocracia. Por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo muitas coisas injustas acontecendo. Eu não sei se vocês já assistiram aquelas reportagens de pessoas que vão para vender água, salgado ou produtos que elas fabricam ou compram, vão para vender em praças, em shows, acabam sendo multadas ou presas porque não tinham toda a burocracia ali para poder estar fazendo seu dinheirinho extra. Então, assim, é muito sofrido. A gente vive realmente dentro de uma cerca de leis e de burocracia muito grande. Ateia entre deuses e demônios, e o que era a Pangeia hoje virou pandemônio. Há um muro de Berlim em cada esquina, das favelas e condomínios até os confins da Palestina. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo, e o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios, o palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade, e ao invés de aumentarem as mesas... Olha que legal, o Braza ele fala, né, sobre soldados sem corações. Para quem leu já a história, um pouco da história da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, muita gente hoje, e hoje acontece, tá? Essa ideologia política acontece muito, e aqui no Brasil a gente tá em ano de eleição e a gente vê pessoas brigando, matando, agredindo por conta de ideologias
que acabam se tornando fanatismo. E eu já falei milhares de vezes o quanto o fanatismo é perigoso, o quanto torna as pessoas sem sentimento, o quanto torna as pessoas sem pensamento crítico, as pessoas param de se autocriticar, e aí que entra o problema, porque quando você para de ver quais atitudes erradas você está tomando no seu dia a dia, tudo vai ladeira abaixo. Ele também fala sobre distância entre uma classe social e outra, realmente. Gente, não tem nem o que falar. O Brasil é um dos países com maiores taxas de desigualdade social, então é muito triste. E que doido, se você parar para pensar, se você pegar uma faxineira, um motorista de uma pessoa que mora em um condomínio, de uma pessoa que é milionária, que tem muito dinheiro, você pode ter certeza que essas pessoas são pessoas que dão ali seu suor, seu sangue, toda a sua vitalidade pelo trabalho para receber R$ 1.200 por mês. Isso porque ainda a lei detém que elas recebam isso, porque se não fosse, você pode ter certeza que receberiam muito menos. Então, assim, é muito triste. Resolveram aumentar as grades. Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Vou ter que citar Rousseau. A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo, protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. O início da divisão, revolução agrícola. Com o advento do Estado, Leviatã fascinará. Mas temos um elo perdido em comum. Adão já foi macaco e todos nós já fomos um. O mundo se metamorfa mais do que conto de Kafka. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. Vejo um grão de areia e fico sóbrio na imensidão que clareia, com o microscópio defendendo do... Olha aí, então ele fala sobre religião. A religião, ela separa o homem. O Braz até falou, né, que a gente vive entre anjos e demônios, entre deuses e demônios. E é muito isso. A religião, ela veio com o intuito de fazer as pessoas serem melhores, esse intuito de que haveria paz na terra a partir das religiões, né, de que as pessoas iriam se unificar, e não é isso que acontece. Sejamos sinceros. A religião, ela mais afasta um ser humano do outro do que unifica. É muito triste isso. E aí também a religião cai nessa parte do fanatismo religioso, que é a parte que cega o homem. Nós viemos da África. É verdade. Se você pegar e ver a história da ancestralidade, todos os seres humanos vieram de uma única espécie e somos uma única espécie. E é por isso que, ao meu ver, não tem sentido nenhum o racismo. Não tem sentido, porque como você pode... E eu já vi gente que se denomina racista, mas assim, como você pode ser racista se todos somos de uma mesma raça, se todos viemos de uma mesma espécie, a espécie humana? Então, como você pode ser racista? Então, será que se você é racista, será que você não odeia a sua própria espécie? Será que você não odeia a si mesmo? E, agora, outra coisa aqui. Se o nosso planeta é minúsculo dentro de um universo gigantesco, de outras estrelas, outros sistemas solares, outras galáxias e outros bilhões, trilhões e infinitos planetas, quem somos nós? O que difere eu de uma outra pessoa? Antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma pangeia, uma pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma pangeia. Trago uma ideia e já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas. Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico. Registro em tag, homo sapiens do paleolítico. Tamo junto, posto à prova, onde o dinheiro te priva. Semblantes mortos, separados pela cerca viva, onde o consumismo é a nova fome. Tabloides nos dividem entre usuários de iPhones, Androids. Disputa de empresas, a publicidade vem nessas rinhas de mascar.
contra a linha de produção, trago o caderno com as linhas de Nazca. Não apaga com o tempo, nem todos entendem o filho pródigo que narra. Não vês divisórias, mas todos temos um código de barra. Pobres adormeceram no veneno da maçã. Só cola com os ricos desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica nos afastaram mais que as placas. Aí ele faz uma dura crítica, né? Ao capitalismo, todo aquele negócio de dinheiro que eu falei pra vocês, né? Como assim uma pessoa que recebe milhões de reais por mês paga um salário mínimo pra pessoa que cuida da sua casa ali por estar ou por crer que aquela pessoa está em um nível inferior a ela, sabe? Em um trabalho tão desgastante e um salário, uma remuneração tão desigual. E aí ele fala, as pessoas já vêm com códigos de barra. Sim, é verdade. Quando você olha para uma pessoa rica, você sabe que ela é rica, você sabe que ela tem dinheiro, você sabe que ela vai ter um carro bom, você sabe que se amanhã ela quiser ir para a praia ou se algo de ruim acontecer, ela precisar de um hospital, ela ter melhores condições possíveis dentro do melhor hospital do país. E ao mesmo tempo você olha para outra pessoa e sabe que ela não tem ali nem condição sequer de se alimentar e de suprir suas necessidades básicas. Então você olha para a pessoa e você vê como se ela realmente tivesse um valor já pré-estabelecido. É muito doido isso. E o dinheiro te priva, sim, te priva. E quantas pessoas morrem porque não tem dinheiro de pagar uma cirurgia. Eu fico emocionada falando disso, mas de pagar uma cirurgia ou de pagar um tratamento, enfim. É muito horripilante se você parar e pensar no mundo dessa maneira. Tônicas. Antes, quando o mudão por se juntava mais vacas que berrantes, tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes. Traficaram marfim pelo marfim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes, explorando a terra. Quem era principiante se tornaram os principiantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes e linhas imaginárias que nos definem como imigrantes. E dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos dessa linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Mal sabemos a nossa origem, somos a um passo da última guerra. Nossa clínica muda o clima em pá pra equilibrar o benigno. Nosso enigma, como eliminar o maligno, ser benigno. Quem tem as respostas exatas pra essas condições subhumanas. Então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma pangeia, uma pangeia. Bom, a música terminou e eu gostei desse final que ele fala sobre a terra, sobre respeitarmos a terra. E quando você pega aí para ler notícias científicas, você percebe que infelizmente o mundo ele entrou em uma condição climática instável e assim, não tem mais como voltar a ser o que era. Isso diz muito também respeito à poluição, ao aquecimento global. Estão criando algumas leis, algumas tomadas de ações, porque se eu não me engano, daqui 6 ou 7 anos o mundo vai entrar em uma condição climática não instável, mas agora irreversível. Isso significa que o mundo nunca mais voltará a ser o mesmo. E voltaria a ser o mesmo, né? Depois de milhares de anos aí se recuperando sem ninguém. Então é horrível quando você lê essas notícias. Inclusive tem notícias que falam que em 2050 a crise climática vai trazer muita fome, guerra, enfim, e pestes também, né? Pestilência, epidemias pro nosso planeta. Então, assim, se a gente parar para ver, de quem é a culpa, né? Se não de nós mesmos. Então, eu gostei muito, achei que foi uma música muito foda, eu não tenho nem o que falar. Então, obrigado pela sugestão. Deixa aqui mais sugestões, gente, porque eu vou gravando conforme posso. Isso.